Porque a gente abre o programa com outro assunto super importante relacionado à nossa saúde. Eu vou até contar para vocês já uma nota que saiu. Ela que também é escorpiana aqui, ó, nossa queridíssima, bem-vinda. Doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga. Tá vendo quantos escorpiões? Um monte. E a gente é do mesmo dia, né? Dia 30. Você também é do meu? Eu pensei que você era o 31. Parabéns, doutora, que coisa boa. Como é bom encontrar, né? Assim, ó. Tá vendo? Por isso que dá certo. A gente brinca, irmãs de data de aniversário. Total. Saúde, viu, doutora? Que seja um ano lindo pra você. Pra nós todos. Bom, eu vou ler uma nota pro pessoal de casa, que isso chamou muita atenção da nossa produção e claro que a gente vem sempre em primeiro lugar, relatando ao público. Vocês já ouviram falar que gordura trans faz mal. Há muito tempo que batem nessa tecla. Sim. Porém, hoje o assunto, e o que a gente vai contar aqui, é que gordura trans aumenta em até 75% os riscos de demência, ou seja, estamos falando de doenças neurológicas. Eu vou apresentar para o público, então, essa nota que saiu, doutora. Sim, e aí você explica para a gente. Segundo um estudo publicado na revista Neurology no mês passado, outubro, então, de 2019, a ingestão de margarina, de doces, de sorvetes e biscoitos podem prejudicar o cérebro e a cognição. Foi descoberto ainda que as pessoas com os níveis mais altos de gordura trans, 52% e 74%, têm entre 52% e 74% mais chances, então, de desenvolver demência do que as que tinham níveis mais baixos. Por isso, é preciso ter atenção redobrada na hora de fazer as compras do supermercado. Bem-vinda, doutora. Contigo. Então, vamos lá entender. Vamos entender o que é uma gordura trans, em primeiro lugar. Porque a gente sabe, faz mal, mas por que faz mal? Que tipo de gordura é essa? A gente tem gorduras vegetais, que no meio ambiente essas gorduras são líquidas. Então, é muito difícil você conservar um alimento líquido. Tá. Imagina no supermercado eu colocar guardar um azeite, eu preciso de um vidrinho. Enquanto isso, eu preciso também ter uma consistência para guardar alimentos. Isso aqui é uma gordura vegetal. Vamos lá. Aqui, ó. E na forma original, isso aqui seria líquido. Ela passa por um processo de emulsificação e aí ela vira uma gordura sólida. Certo. Tá? Nesse processo, a gente transforma as ligações. Aí existem ligações cis e trans, por isso que a gente chama trans, que são ligações carbônicas. Entendi. Então, para ficar nessa consistência. Tá? E esse tipo de ligação que é o grande problema. E esse estudo diz a respeito de um ácido eládico que existem dentro dessas gorduras. Que ele se forma com essas ligações, tá? Antigamente, a gente achava que toda gordura trans era ruim porque engordava, muito calórica, doenças cardíacas, aumentava o colesterol. Qual que é a grande mudança agora de conceito? A gente está começando nisso, que ela também, além disso, ela piora a nossa cognição. Existem vários tipos de demência, não só as demências vasculares que estão associadas ao colesterol alto e que esse tipo de gordura também vem atrapalhar isso. Meu Deus. Tá? E essa gordura é uma gordura comum nos alimentos processados, porque é uma gordura fácil, uma gordura barata, é a gordura da nossa margarina. Tá. E ela também, até aproveitando essa explicação da união, enfim, que gera, né, como chama? Ácido eládico. Ácido eládico. A gente tem, é complexo isso, mas vocês têm que entender que é gordura trans, mas assim, a gente tem uma ligação cis e uma ligação trans. Quando a gente oxida, insatura em cada uma dessas ligações, que a gente muda o tipo de gordura. E essa gordura é a gordura usada no geralzão da nossa alimentação. Mas também porque ela é uma gordura barata e ela também agrega sabor? Ou é só pensando numa questão realmente de conservação? Então, toda gordura agrega sabor. Inclusive a trans. Inclusive a trans. E a gente tem uma brecha na legislação. Hoje em dia, a gente vê nos nossos pacotinhos porcentagem de gordura trans. É obrigado ter isso no nosso pacotinho. Só que, na legislação, se eu tiver até 0,2% disso,
Não precisa colocar, eu coloco 0. Entendi. E ainda existe gordura. Então, a gente, normalmente, quem produz esses alimentos usa essa brecha na lei. E põe 0. E põe 0 no pacote. No pacote. Porém, quando a gente vai ler ali o rótulo, que é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, esse ingrediente tem que estar lá. Tem que estar lá. Como é que a gente identifica se não tiver escrito gordura trans? Normalmente não vai estar escrito gordura trans, tá? Vai ter escrito gorduras vegetais, gorduras insaturadas. Vai ter um nomezinho feliz para tentar mostrar que, lógico, essas gorduras estão em grande parte dos alimentos industrializados, principalmente os alimentos mais baratos, como biscoitinhos baratos, esses biscoitos recheados. Aqui assim, também que tem no... muito recheio, sim, porque é usado em fritura, sabe? Ó, então tá vendo assim? Isso aí, olha lá. Então, e são coisas que a gente dá para os nossos filhos achando que está fazendo um... até um agrado, né? Porque o sabor e tudo. E eu acho que essa preocupação, hoje a gente está debatendo a questão de doenças neurológicas, vem exatamente neste sentido. Que a maioria destes alimentos que contém, então, são aqueles prontos, rápidos e que muitas vezes quem consome mais realmente são as crianças. Por quê? Hoje as pessoas estão com menos tempo de cozinhar, então você chega em casa, faz um macarrão instantâneo, a filha ou mata a fome. Mas posso levar para a escola esse? Porque meu colega também leva. E se você não deixar eu levar, eu vou comer o dele. Então tá bom, então você leva. No final de semana a gente faz uma pipoca, mas aquela que não é natural. Que é industrializada no saquinho. Então ela também tem gordura trans. Ela também tem. E aí você soma o bolinho, poxa vida, um bolinho tão gostoso, né? Ali no final de semana, com um cafezinho ou com... Né? Então, aí já virou uma soma. A gente está tentando, aos poucos, o governo já está tentando diminuir esse consumo, esse uso de gorduras. Mas essa gordura é muito comum em sorvetes, sabe, aquelas coberturas de bolo. Então, a gente acaba tendo muita gordura associada. A gente tem também um pouco de gordura trans, até nas gorduras animais também. Então, eu ia te perguntar a respeito disso, porque quando a gente fala de gordura trans, e entendendo toda a sua explicação, a gente entende logo que não é algo natural. Houve aí uma transformação, uma mudança nessas gorduras. Por isso, então, muitas vezes me faz pensar, e aí você me diga se eu estou errada, doutora, que o nosso corpo não reconhece. Eu penso dessa forma. Então, se aquilo transformou e nosso corpo não sabe o que é aquilo, entra como gordura e como uma coisa estranha. Onde entra, então, a questão da gordura animal e que a gente sabe que também aí vocês sempre colocam como um limite de consumo? O que acontece? Existem dentro do estômago, do rumen de alguns animais, a gente tem bactérias que transformam as gorduras animais também em um pouco de trans. Então, a gente entra naquele mesmo critério. Eu comparo muito com sódio, né? A gente morre de medo do sódio, mas o excesso do sódio que temos que evitar, porque o sódio está em todos os alimentos. Se a gente comer uma cenourinha, tem sódio na cenourinha. Leite materno tem sódio. Por que o sódio em excesso é ruim? Porque a gente pega alimentos com excesso de sódio e coloca na nossa dieta. Então, ele acaba sobrecarregando muito. Então, falar que nunca mais iremos consumir gordura trans, não é possível dentro do contexto de hoje, porque você vai comer uma manteiga, ela tem a gordura trans. Um dia que você quiser comer um pedacinho do bolo. Bolos, dependendo do que você usar, então você acaba tendo um pouquinho, mas daí a importância de diminuir, de olhar muito no nosso consumo diário. Além do que, isso é um dado novo, além do que o dado antigo, né? Engorda, faz mal, aumenta colesterol, aí a gente já envolve doenças cardíacas graves, a obesidade. Hoje a gente sabe que a obesidade aumenta muito o risco de câncer. De câncer, De vários tipos de câncer. No final tá tudo ligado, né? No final, a alimentação é muito o que a gente é. E no final, como a gente trata o nosso corpo também está vinculado a como a gente vai envelhecer. Isso tudo leva a longevidade, né? Agora, Glaucia perguntou o seguinte, se nesse estudo colocou-se, enfim, uma quantidade limite semanal do tipo, algo que a gente possa chamar de seguro, mas que nesse universo é muito difícil, né, doutora? Então, eles estão falando, antigamente a gente tinha um limite de 4 gramas por dia, agora esse limite está caindo para 1 grama, 2 gramas dia. Uau. Então, a cada vez a gente tenta diminuir
mais o consumo. O ideal, não dá pra gente ser neurótico, ficar procurando em todas as potinhos, vidrinhos, ai, quanto tem, não tem, o que que eu vou fazer, tal. A gente tem que ter uma dieta saudável. De segunda a sábado, não sei, escolher um momento para sair, né? E ter um corpo são, né? Começar a fazer pequenas mudanças. Ah, mas eu não consigo tirar a bolachinha do meu filho de uma vez. Então, vamos começar a cozinhar uma bolachinha mais saudável em casa, introduzir um outro alimento que você vai disfarçando aquilo, para que isso seja um pouco mais natural. Porque tudo que a gente proíbe é muito difícil. Até mesmo a inclusão de sal e de gorduras na nossa dieta. Se a gente for tirando aos poucos, você acaba tirando da família inteira sem eles perceberem. Mas se você virar na sua casa e falar, daqui pra frente a gente não come mais gordura, vai ser um rebuliço. Porque daí vai pegar, né, vai ser assim... A exclusão, né? É o que não pode, é bom. E aí a pessoa já fica ali naquela, né? Então... O que eu ia te perguntar é o seguinte, como você comentou a questão de gordura vegetal e que o grupo, então, de gorduras insaturadas e de origem animal também pode ter um pouco de gordura trans, onde entra nessa história o óleo de coco? A gente já falou tanto dele aqui, o óleo de coco, né, enfim, já surgiram tantos estudos. É uma boa troca? Então, para quem vai cozinhar em casa, de fato, para manter aquele sabor, e a gente sabe que ele dá sabor e dá uma liga e tal, pode ser uma opção? Como que você enxerga? O óleo de coco doutora? é uma opção, o azeite é uma opção, existe óleos vegetais que são uma opção, eles só não são endurecidos, não são que eles, não é que você não pode, você pode usar um óleo de canola, você pode usar óleos vegetais que eles não passam por essa modificação trans. Ok. Entendeu? E assim, tudo também. A gente tem que tomar muito cuidado com as frituras, porque não é só a gordura trans que faz mal. A saturação daquele óleo, você vai reusando, a gente oxida demais e a gente acaba levando nutrientes ruins, coisas ruins para o nosso corpo, que é bloqueio. Um monte de coisa. Mas hoje, eu acho que o mais importante disso tudo é ponderar, é não exagerar. E ir mudando aos pouquinhos, é um pouquinho de equilíbrio e um equilíbrio saudável na tua casa. Então, assim, escolher o melhor óleo. Nesses momentos não é bom economizar. Lógico, podemos economizar, sim, mas não vamos reutilizar o óleo. A gente sabe que a gente vai fazer uma fritura um dia, vamos descartar esse óleo, não vamos usar de novo. Vamos evitar essa margarina, a gente tem tantas outras opções. Sim, sabe? A manteiga mesmo, né? A manteiga, ou então você pode pegar, não quero ser mega saudável, me dá uma dica. Azeite de oliva, ervinha, põe na geladeira, ele fica durinho. É verdade, fica muito bom. Nossa, é verdade. Até com o próprio óleo de coco. Agora, bom, vamos pensar em algumas opções aqui até para ajudar o público. Eu já vou colocar perguntinha, então. Sim. Vamos lá. Aproveitem, gente. Estamos ao vivo. Quem escreveu pra gente, Fabiola, um beijo, obrigada. Estes problemas de cognição causados pelas gorduras trans podem ser momentâneos ou definitivos. Daqui a pouquinho, a doutora Carla Bortolotto vai estar junto com a gente, vamos falar de micose, vocês vão entender por quê, principalmente nessa época do ano. Voltamos para responder a perguntinha, então, da Fabiola, né? Acertei? Vamos lá, esses problemas de cognição causados pelas gorduras trans podem ser momentâneos ou é o que a gente chama mesmo de doença, né? Definitivo. Normalmente são definitivos. Quando a gente causa uma lesão e uma doença degenerativa, que chama isso, a gente vai perdendo aos poucos a nossa possibilidade de cognição. A gente pode até estacionar esse tipo de doença, em alguns casos não, elas são progressivas, mas normalmente a gente não volta atrás. O cérebro, ele tem uma remodelação, a gente consegue melhorar a função em alguns casos, mas normalmente são doenças que a gente tem que aprender a lidar com elas, E principalmente se for de origem vascular, se a gente tem uma lesão vascular, essa lesão vai persistir. Que, pensando nessa questão dos alimentos que tem gordura trans e pensando no público infantil, que é quem acaba consumindo, fato é que chegaram certamente nesse resultado e nesses estudos, porque as doenças neurológicas estão vindo antes da hora. Certo? Então, sim, considerado aí um público jovem, eles nesse estudo avaliaram durante 10 anos, acompanharam as pessoas que tinham uma dieta melhor e uma dieta rica em gorduras e viram que quem tinha essa dieta rica em gorduras tinha muito mais chance, muito mais pessoas ficaram doentes nesse período. Então, foi um estudo controlado de 10 anos aí. Esse que é o grande problema, né? A gente só descobre as coisas depois de um certo tempo da gente entender e estudar. E mudar, né?
Então, sabe que eu vou colocar a perguntinha do público, já já eu falo dos alimentos. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lúcia, um beijo. Cozinhar com banha de porco é melhor do que cozinhar com óleo de soja? Adoro essas perguntas do público do Você Bonita. Então, depende. Existem estudos que mostram que a banha de porco é mais natural, que devemos usar, mas ela é super calórica também. Também, né? Também. Se a gente conseguir tudo que é feito no vapor com menos gordura, é o melhor. Tá. O óleo de soja ele é muito perigoso em altíssimas temperaturas, mas também a gente pode evitar muito. Você vai fazer uma carne, precisa colocar óleo? Compra uma frigideira daquelas novas. Sim. A própria carne já vai puxar, soltar o seu olhinho e a gente fica bem com isso aí. Um arroz, faz um arroz sem óleo e coloca o azeitinho frio No final. no final. E Então, muito tempero, né, doutora? O tempero eu acho que pode ser aí uma... ajuda bem. Tudo que a gente puder diminuir é bom. Vai contar positivamente no final, vai ter a conta final positiva. E a gente tem muitos mitos e verdades hoje. Hoje a gordura de porco era o vilão, agora virou nosso amigo, amanhã vai virar vilão de novo. Então eu acho que tudo tem que ter um pouquinho de cuidado. O ovo já foi o vilão do mundo. Pois é. Hoje é o melhor alimento do mundo. Então, assim, sempre vai ter uma condição que aquilo ali não é ideal. Mas que também abusar do ovo pode não ser legal. Também pode não ser legal. Mesmo, né? É bom senso. Mais perguntinha, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Van. Um beijo. Todas as gorduras vegetais são ruins? Não, nem todas as gorduras vegetais são ruins, mas o excesso de qualquer gordura entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. E cuidado também com o teu corpo, entender como o nosso corpo funciona. Não é porque você é magro que você não tem problemas de colesterol, não é porque você é magro você tem uma boa constituição corporal. Hoje em dia a gente sabe que emagrecer é ganhar músculo. É verdade. Então a gente tem que entender a nossa constituição corporal. Posso ser magérrima, mas eu posso estar com um corpo e um físico não muito legal. Não ter aí a musculatura eficiente. Musculatura eficiente. Isso, inclusive, foi tema da sua pauta, a última pauta que a gente fez junto aqui. Sim. Quem quiser, gente, depois vai lá no YouTube, no canal do YouTube do Você Bonito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que o nosso canal é, tipo, bombado mesmo. Mais de 1 milhão, acho que 300 ou 400 mil inscritos. Vai lá, coloca o nome da doutora, você revê todas as pautas que ela já fez aqui. Então, eu acho que uma coisa linkando a outra, a gente consegue fechar aí algumas informações. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Dá. Na tela, então. Olha lá. Fabiola, de novo, obrigada, um beijo. As gorduras trans são acumulativas no corpo? Como saber, então, a quantidade de gordura trans que está no nosso corpo? A gente já foi comendo isso, não tem como dosar essa quantidade de gordura. Mas, lógico, se você está acima do peso, já tem um sinalzinho ali de que não está bom. Tá. Se a gente tem muita gordura visceral, outro sinalzinho que a gente não está indo para um bom ritmo, um bom caminho. Então, tente marcar uma avaliação, entenda como está seu corpo. É o melhor parâmetro para saber, putz, o exercício que eu estou fazendo está legal, a alimentação que eu estou tendo está boa para mim. Verdade. Sabe? Então você tem que se conhecer. O que é bom para mim não é bom para Carol, o que é bom para Carol não é bom para você. A gente tem que conhecer o nosso corpo e entender. Ontem mesmo uma paciente me perguntou, nossa, eu tenho doença intestinal, desabsortiva, o que é bom para mim? Vamos estudar o que é bom para você. Porque eu posso dar uma super dieta, uma super receita que acaba que ela não se adapta com isso. A gente tem que se adaptar e ver mudanças. É verdade. E sentir, E né? sentir. Porque a gente sabe quando tá tudo bem e quando alguma coisa Não tá tá errada. caminhando não bem. é? Que coisa. E para fechar, doutora, eu queria citar aqui, não tá na nossa mesa, mas aqueles hambúrgueres que são vendidos nas caixas e até na maioria das lanchonetes, não vamos colocar como todas, porque eu sei que hoje existe preocupação já de estabelecimentos em ter esses produtos naturais, eu diria, a carne mesmo, né? Sem essa concentração a mais, essa gordura trans. O ideal é que a gente faça em casa, né? Então, compra a carninha moída ali, que você sabe a procedência, ou compra o franguinho moído, é isso. E faz. Até porque, para um hambúrguer ser gostoso e saboroso, 30% a 40% da carne é de fonte de gordura, né? A gente tem uma formulazinha feita aí para dar aquela consistência macinha e gostosa. Então, se você quer um hambúrguer mais light, uma coisa que você sabe a procedência para usar em casa, faça. Tem tanta receitinha legal aí. Vida, já fizemos tantas. E a gente até pode combinar com alguns carnes vegetais, alguns substitutos e tal. E não, que seja gostoso
e que você mude teu paladar aí. É isso. E eu citei essa parte também para abranger o público low carb, que eu sei que presta atenção e que segue dicas e tal, porque muitas vezes as pessoas que se tornam low carb acabam exagerando na gordura e nessas gorduras. Então, eu vou comer o hambúrguer que é só proteína e um saladão, e aí compra um hambúrguer pronto e tal, e aí quando você vai ver, essa conta do low carb também não fica tão saudável, e mesmo que veja a mudança do peso, porque tá cheio de gordura trans. Não, e até porque para dar aquela consistência, às vezes eles colocam amido no hambúrguer. Isso, também tem Então amido, aí já foge um pouquinho do low carb. Mas assim, é muito importante que vocês conheçam esses alimentos. Procurem, olha no rótulo, tente entender, comece a cozinhar você mesmo, que isso é legal, isso é uma outra experiência, né? É isso aí. Doutora sempre ajudando, e quem quiser saber mais do trabalho dela, vai lá para segui-la nas redes sociais, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, e o site que tá maravilhoso, doutora também abreviado analuisavilela.com.br. Mandem perguntinhas que ela estará sempre aqui. Obrigada, viu? Um beijo. Tudo de bom no seu ano novo aí, doutora. Obrigada. Até. Olha daqui a pouco.